Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso ICT do Básico ao Avançado. Hoje nós falaremos sobre Kill Zones, mas não da forma com que vocês estão acostumados a ver. Hoje entraremos bem a fundo a respeito das Kill Zones do ICT. A maioria de vocês acham que Kill Zones são todas iguais, sempre com o mesmo padrão. As Kill Zones não são horários mágicos, e sim filtros algorítmicos que mudam de acordo com os ativos. O objetivo dessa aula será para mostrar para vocês o comportamental das Kill Zones e como elas se conectam ao modelo institucional. Uma confusão muito frequente é não entender a diferença entre Kill Zones e sessões. E acreditem, não é a mesma coisa. Quanto às sessões, são ciclos macro visíveis para todo mundo. As Kill Zones são filtros operacionais dentro do ICT, em que nós temos conhecimento que o algoritmo já está programado para executar as movimentações. Galera, se você conhece meus conteúdos e está acompanhando o mini curso, não esqueça de deixar o like aqui na confiança e bora pro vídeo. Começaremos falando sobre as Kill Zones e qual, entre aspas, importa mais ou menos. A realidade é que todas importam e muito. Cada uma terá sua eficácia individual e elas em conjunto terão um papel muito importante para as formações diárias. Vocês precisam ter conhecimento é que a Kill Zone terá sua eficácia ampliada de acordo com o ativo que você está negociando e o país que o representa. Por exemplo, Euro-USD, euro é na Europa. Então, Londres, a seção de Londres, aliás, a Kill Zone de Londres terá uma volatilidade acima das demais. USD, JPY, Estados Unidos contra o Japão. Japão terá uma grande eficácia no range asiático, na Kill Zone asiática, onde na maioria dos ativos a Ásia tende a atuar como uma acumulação, já no USD JPY, sendo um ativo japonês, terá uma boa volatilidade dentro da Asian Kill Zone. Em ambos os casos, tanto euro contra dólar, tanto dólar contra Japão, então, euro, USD, USD, JPY. O dólar está presente. Então, em ambos os casos, a Kill Zone de Nova York terá grande volatilidade, sendo, no geral, a Kill Zone mais volátil entre as demais. Agora, antes de prosseguirmos, vamos estruturar as Kill Zones e as suas principais características. Devo mencionar que todos os horários mencionados nas nossas aulas são com a referência de Nova York. Então, eu nunca estarei falando do horário do Brasil, sempre do horário de referência de Nova York. Sugiro que você já altere o seu horário no TradingView para Nova York, ficando do seu computador já com o Brasil, normal, caso você queira verificar, e o do TradingView sempre os horários de referência que nós mencionamos aqui, sendo Nova York. Então, Asian Kill Zone, ela é das 20 horas até a meia-noite. London Kill Zone, ela é das 2 da madrugada até as 5 da manhã. Lembrando, tem gente que usa 1 da manhã no início da London Kill Zone. O material mais antigo do ICT, nós temos a referência de 1 hora para London Kill Zone, mas em todos os materiais mais recentes, ele usa o filtro das 2 às 5, então é o que nós manteremos como um padrão. New York Kill Zone, então será das 7 da manhã até as 10 da manhã. Também apresentarei nesse mini curso para vocês a London Close, o fechamento de Londres Kill Zone, que vai das 10 ao meio-dia. Então, esses são os horários das Kill Zones. Caso você use meus indicadores, já vai estar regulado. Mas vamos aqui falar sobre as características individuais de cada uma delas, as formações e integrações entre elas que nós poderemos buscar, também algumas dicas pessoais, alguns insights que eu vou passar para vocês. Então, Asian Kill Zone, característica, acumulação. Essa é a característica base dela. Não quer dizer que em todos os ativos vai acumular, não quer dizer que todo dia vai acumular, mas na maioria dos ativos majors, a característica da Ásia será a acumulação. Pares como JPY, NZD e AUD terão bons movimentos para a Ásia. Então, caso você só tenha a noite para negociar, você pode optar por pares que negociam com o Japão, neozelandês ou o dólar australiano. Todos serão efetivos. Por exemplo, o USD-JPY, NZD-USD, AUD-USD, ou cruzar entre eles, mas vocês têm que ter cautela pelas taxas que as corretoras aplicam. London Kill Zone, então a sua característica principal, manipulação. Aqui no mini curso eu já mencionei para vocês que nós utilizamos o valor de referência da meia-noite como premium e discount para o dia. É a virada do calendário oficial. Sendo a London Kill Zone 2 da manhã, ela é a primeira Kill Zone dentro do dia. Se no início do dia nós teremos uma manipulação, logo podemos afirmar que a London Kill Zone é o ambiente ideal para manipulações, seja liquidando todo o range asiático ou pegando alguma liquidez pertinente, mas frequentemente vocês verão a London Kill Zone efetuando manipulações. Essa é a sua característica principal. Pares como euro e GBP terão bons movimentos em London. Já a New York Kill Zone das 7 às 10. Galera, não tem nem o que falar. Qualquer par com dólar, euro USD, GBP USD, índices americanos, qualquer par que negocie com dólar,
todos os ativos futuros, porque ativos futuros são atrelados ao dólar, todos eles terão uma grande eficácia em Nova York. Então, tende a ser a Killzone, tende a ser não, ela é a Killzone mais volátil para a maioria dos ativos, a não ser se você pegue pares cruzados, mas qualquer par com o dólar, qualquer ativo que é negociado com o dólar, a New York Killzone é, digamos assim, o carro-chefe, sendo a sua característica distribuição do movimento. Muitas das vezes continuando o movimento iniciado por Londres, mas a característica principal de Nova York é a distribuição com grandes corridas de preço. Agora, a London Close. Galera, o que vocês precisam saber é o seguinte. Lembra que eu falei que a Killzone não é a mesma coisa que a sessão? Pensa comigo. London Killzone, 2 da manhã às 5. Cara, é uma janela de 3 horas. Isso aqui não representa todo o dia dos operadores de Londres. Na realidade, representa uma janela específica dentro da sessão matinal, que é a sessão mais volátil de Londres. Então, o que a gente pode afirmar com isso é que durante a sessão da manhã de Nova York, vai ter tanto o pessoal que opera à tarde em Londres, quanto o pessoal da manhã em Nova York. Então, além da Killzone de Nova York já ser com uma grande volatilidade, já ter uma volatilidade acima da média, nós teremos tanto operadores de Londres, pela tarde, após o almoço, quanto os operadores de Nova York, que acabaram de sentar ali no computador, nas suas empresas, para iniciar os negócios na sessão da manhã. Então, às 10 ao meio-dia, nós temos o fechamento da sessão da tarde de Londres e também o encerramento da sessão matinal de Nova York. Então, aqui sim, característica, finalizar a distribuição, dar um ponto final à expansão diária. Muitas das vezes, o movimento final de manipulação do dia, de expansão do dia, ela vai ser ali na London Close, das 10 ao meio-dia. Então, não vale tanto a pena nós buscarmos, pelo menos em pares Forex, negociações após isso. Índice americano é outra coisa. Nós temos a sessão da tarde que pode ser usada sem problema. Ali das 13h30 às 16h. Pode usar normal. Não vamos entrar em detalhes sobre ela nessa aula, mas não se estressa. Pode estar utilizando. Eu preciso que vocês entendam é que no Forex, 10 ao meio-dia, muitas das vezes nós teremos topo ou fundo do dia formado. Topo ou fundo, contrário ao que foi formado aí no início do dia, na madrugada. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós tivermos, por exemplo, Londres fazendo fundo aqui 2 da manhã, 3 da manhã, o preço tende a correr, Nova York tende a continuar esse movimento. Quando que ele termina? Muitas das vezes a distribuição final vai ser entre 10 e meio-dia, fornecendo um topo aí para o dia, retraindo e fechando. Então, London Close, galera, ela até pode fornecer continuação do movimento, tá? Mas a característica principal dela é dar um fim à expansão diária. Muitos topos e fundos da semana vão ocorrer dentro da London Close. Então, o que vocês podem prestar atenção é a distribuição é muito pesada nesse horário. A galera de Londres e Nova York já encerrando movimentos, já terminando aquela distribuição do dia. Consequentemente, alguns fundos e topos da semana virão dentro dessa janela de 10 ao meio-dia. Beleza, galera, aqui vocês têm os horários e as suas principais características. Sempre referência de Nova York. Agora eu quero passar para vocês os comportamentos delas. Isso aqui vai ajudar muito vocês no dia a dia das negociações. Eu já quero que vocês saibam aqui que eu não quero ninguém abrindo os gráficos e olhando as killzones para definir o viés. Nada disso. O que a gente fez na aula 1? Aprendeu a definir um direcional de uma forma mais simplificada, mas vocês aprenderam a definir um direcional do preço lá pelo tempo gráfico diário. Então vocês vão procurar o alinhamento das killzones sempre favorável ao tempo gráfico diário, nunca tentando especular elas por si só, porque não dá certo. Então, exemplo, se você está bullish para o dia, se você espera uma alta para o dia, você vai procurar entre as killzones cenários que te indiquem compras e você vai ignorar os cenários vendedores. Eu vou falar isso antes de começar a falar sobre as killzones, porque senão vocês vão ficar muito induzidos ao erro nessa aula. Vamos lá. Colocarei então Ásia em roxo, sua característica principal, acumulação. Após isso, 20 à meia-noite. Aqui entre esse horário, nós temos um pequeno vácuo. Vou colocar um movimentinho bem pequeno. Que é esse de meia-noite até as 2. É o vácuo entre as killzones, como eu gosto de chamar. Depois vocês terão a London Killzone. Vamos colocar uma legenda aqui, então. Ásia Killzone de roxo. London Killzone de vermelho. A London Killzone tendo a sua característica de formação de fundo ou topo, sua característica, aliás, de manipulação,
O CT nos ensina que a maioria dos fundos e topos diários são formados em Londres, mas as aulas de Forex dele já são muito antigas, para trás de 2018, e hoje em dia eu vejo muito perfil de reversão em Nova York. Então a gente não pode seguir isso ao pé da letra, embora forneça muitos fundos e topos diários, sim. Vamos tratar aqui da forma clássica, mas o que eu quero que vocês se atentem é que muitos fundos e topos serão formados dentro de Nova York, ela fazendo todo o trabalho. Mas aqui eu vou passar também o alinhamento entre as kill zones. Quando a Ásia expande, quando a Ásia acumula, quando Londres expande, quando Londres acumula. Vou passar todas as dinâmicas entre as kill zones que eu uso no meu dia a dia. Então, antes de prosseguir, peço que vocês já deixem o like e vamos continuar aqui para a aula. Londres em vermelho. Sempre que você quer confiar que Londres construiu um fundo de topo, é legal você ir acessar o tempo gráfico de 1 hora para ver se ela gerou desbalanços ali numa hora, talvez num tempo gráfico de 30 minutos. Isso aqui vai ajudar bastante. Mas assim, alguma dica para vocês. Você quer confiar que Londres formou fundo ou topo? Você quer ver ela capturar a Ásia e demonstrar força, agressão, movimentos rápidos e diretos. Não um movimento frágil, meio acumulado, ela manipular e ficar assim, meio de lado. Confie. Você quer ver Londres manipular, demonstrar força, fazer movimentos rápidos, agudos, gerar desbalanços, beleza? Sendo a sua característica manipulação, às vezes ela não vai manipular todo o range asiático. Tem vezes que, por exemplo, a Ásia vai trabalhar em certa alta e Londres tem a característica de manipulação, mas ela não precisa manipular toda a liquidez asiática. Mas alguma liquidez da Ásia, ela costuma pegar na maioria das vezes. Então, digamos que Londres manipulou aqui das 2 às 5 da manhã, 5 às 7, nós novamente teremos aí um pequeno vácuo, como eu chamo, e após isso teremos New York com a sua característica de distribuição desse movimento. Ela tende a fazer uma retração de Londres para prosseguir o movimento iniciado por ela. Vou fazer esse movimento um pouquinho menor e após isso nós teremos aí nosso fechamento de Londres. Posso colocar aqui talvez em um vermelho mais escuro, é quase que um marrom, mas enfim, ela tende a botar um ponto final a esse dia. Lembra aquela dinâmica, galera, que a gente fala da formação do candle diário? Isso aqui eu ainda não passei o Power of Three para vocês no mini curso. Aqui no YouTube já, mais que uma vez, mas enfim, isso aqui condiz ao Power of Three diário, onde vocês têm uma abertura, vocês têm uma mínima, vocês têm uma máxima e um fechamento. Isso aqui foi tudo que o ativo expandiu durante o dia e isso aqui está participando da criação de um candle diário. Então as kill zones, todas elas alinhadas, elas formam um Power of Three diário. Uma abertura mínima, expansão, formação de máxima, retração e fechamento. Um candle de alta diário, aqui tendo, entre aspas, um raio-x entre as kill zones. Mas isso aqui é só o padrão clássico delas, elas não vão sempre trabalhar assim. Agora, o que eu quero que vocês busquem dentro das negociações de vocês? E cabe aqui um adendo. Todas essas kill zones, nas suas aberturas, elas tendem a fornecer uma manipulação. Então, quando a gente tem o início de uma nova kill zone, seja New York, seja London ou até mesmo Ásia, o que nós procuramos para buscar os nossos negócios é que ela abra, manipule e depois expanda. Abra, induza os operadores na ponta contrária e depois engate o real fluxo. Isso aqui é clássico. Então, por exemplo, se você vê que Londres manipula os fundos asiáticos, tem um interesse de alta, lá pelo diário você também tinha um interesse de alta, você acredita em preços mais altos, o que você busca que Nova York faça é que abra manipulando fundos. É nessa manipulação de fundos que o Smart Money acumula mais posição para a expansão de preço. Quando a Ásia expandir, ou se você quiser buscar uma posição asiática, é a mesma coisa, cara. Você busca da abertura da Ásia alguma manipulação de fundos para entrar a expansão. Então, nós podemos afirmar que as kill zones, no seu início, geram manipulações de preço. Agora, com todas essas informações na mesa, você sabendo as características principais dela, você sabendo os horários delas, o que eu quero que vocês façam é interpretar elas. Primeiro, não esqueçam que é por país, tá? Cada kill zone terá mais volatilidade dentro de um país. Então, se eu quero operar a Ásia, por exemplo, você vai para a kill zone asiática. Você busca que aquela Ásia ela tenha o seu início, manipulando alguma liquidez já existente, e a Ásia comece a te dar gatilhos de entrada, por exemplo, em um par japonês, um USD JPY,
Tá ótimo. Quer operar a Ásia? Você vai dar um foco para esses pares do Japão. Então, o que eu quero que vocês não esqueçam é, vocês alinharão os ativos de acordo com os países. Eu negocio Euro-USD e GBP-USD principalmente. Gosto também de USD-JPY, CAD-JPY. Dependendo do período de mercado, eu negocio AUD-USD e NZD-USD, mas no geral, a minha principal cesta de ativo é Euro-USD, GBP-USD, eu correlaciono com o dólar, o DXY. Mas vamos lá. Como eu já pontuei para vocês anteriormente, vocês podem utilizar as Kill Zones como liquidez. Então, qual será a característica principal delas? Eu vou ter que fazer aqui uma pequena legenda e nós já prosseguimos. Então, galera, como que vocês vão estar atuando aqui com base nas Kill Zones? Caso Ásia, vocês veem que ela já busca algum ponto de interesse, já começa a sua expansão, você vê que a Ásia expandiu muito, você tem duas opções. Caso Londres trabalhe lateral, movimentos fracos, sem grandes interesses, vocês vão utilizar New York para pegar a liquidez de Londres e continuar o movimento iniciado pelos asiáticos. Gosto muito de fazer isso. Então, você vai localizar desbalanços gerados pela Ásia e quando Nova York abrir buscando fundos, buscando a liquidez de Londres, você pode contar que ela distribua o movimento, continuando aquele movimento iniciado pela Ásia. Agora, se a Ásia expandir, abriu, trabalhou em expansão, e Londres também trabalhar em expansão, o que vocês precisam ficar ligados é que boa parte do movimento diário talvez já esteja exausto, e pode ser que ou Nova York reverta esse movimento, ou simplesmente fique lateral. Então, não teremos grandes interesses para a sessão de Nova York. Então, o que vocês podem perceber com essa dinâmica? Cara, uma Kill Zone tende a acumular. Se a Ásia expandir, podemos utilizar Londres como liquidez caso ela fique fraca. Mas se a Ásia expandir e Londres também expandir, nós teremos pouco interesse para Nova York. E é lógico, um movimento clássico, onde a Ásia terá uma acumulação, e aqui nós temos, na verdade, mais dois cenários para pontuar. Londres trabalhar em manipulação e New York distribuir esse movimento. E por último, mas não menos importante, caso vocês vejam Ásia mais acumulada, sem grandes interesses, Londres acompanhou. Ela até deu uma manipulada, mas não demonstrou muita força, ficou por aqui, também sem desbalanços, mas fraca. Vocês vão ficar atentos, pois possivelmente Nova York renove ambos os lados, fazendo um perfil que nós chamamos de New York Reversal, reversão por Nova York. Eu quero que vocês se atentem, principalmente se você negocia índice americano, a volatilidade é na New York. E se você opera Forex, você também vai ficar ligado, porque ultimamente nós estamos presenciando muitos movimentos de New York Reversal. Agora eu vou acessar um pouco os gráficos para nós vermos esses exemplos nas telas. Eu tive que dar uma pequena pausa que me ligaram aqui, o cara do Lavacar está trazendo meu carro, mas vamos prosseguir aqui para eu finalizar com vocês. Então temos aqui no GBP-USD, Ásia trabalhando em acumulação, Londres efetuando a manipulação, entregando sua expansão. New York captura a liquidez e prossegue o movimento iniciado por Londres. Esse é o padrão mais clássico que nós temos nas Kill Zones. Ásia acumulando, Londres manipulando e New York continuando o movimento iniciado por Londres. Então aqui nesse próximo exemplo, galera, o que nós tivemos? Ásia formou topo, trabalhou em certa expansão entre o vácuo e tudo mais, mas a Ásia teve uma formação de topo. Londres trabalhou em acumulação e New York buscou a liquidez de Londres para prosseguir o movimento iniciado pela Ásia. Então aqui temos outra característica dessas Kill Zones, em que a Ásia trabalha no início de expansão, mas Londres não tem grandes interesses, então ela é acumulação e New York faz a sua distribuição. Aqui nós temos um exemplo então em par asiático, USD contra Japão, em que a Ásia captura a liquidez aqui de trás e inicia já o movimento de expansão. Londres também trabalha em expansão, Nova York faz uma retração do movimento, mas nós podemos ver que London Close ainda prosseguiu essa movimentação. Mas aqui temos uma formação de fundo na Ásia, expansão também por parte de Londres,
Então nós sabemos que o interesse tende a ser mais baixo para New York. Vale mencionar, isso aí são características e não obrigações do preço. Aqui nós temos um exemplo novamente de Ásia com formação de fundo, Londres trabalhando em certa acumulação, mas ela efetua uma manipulação de preço e New York continua essa distribuição do movimento. Nesse caso, nós não tivemos Nova York capturando toda Londres, mas ela fez uma boa captura de liquidez aqui abaixo. E Londres, nesse caso, ela foi mais acumulada. Vocês podem ver que a Ásia expandiu, Londres ficou mais lateral e New York também expandiu. London Close fez o topo do dia e o preço efetuou sua retração. Então, galera, aqui é só para mostrar um pouco para vocês a dinâmica nos gráficos. Eu quero que vocês estudem isso novamente, façam as devidas anotações e iniciem os backtests. Saibam que essas são características que vocês podem usar as kill zones como janelas de liquidez, que as kill zones fornecem manipulações para vocês abrirem suas negociações e que, na maioria das vezes, serão duas kill zones que irão expandir e uma delas acumular. Mas a clássica é Ásia acumulando, Londres formando fundo ao topo e New York distribuindo. Eu gosto de operar essa clássica e também New York Reversal, a reversão em Nova York, onde ela captura ambos os lados. Como que eu identifico uma New York Reversal? Vou, por exemplo, ver que lá no tempo gráfico diário eu estou acreditando numa alta. Então, lá no tempo gráfico diário eu estaria acreditando numa alta, mas eu vejo que a Ásia acumulou, Londres fez topo, e eu acredito que o preço vai trabalhar em alta. Então eu não vou querer que Nova York continue, vou colocar Nova York vermelho mesmo, continue esse movimento iniciado por Londres, porque eu acredito numa alta dos preços. Então eu vou aguardar a liquidação desse outro lado de Londres, vou aguardar algum gatilho de confirmação de entrada para ir em direção a New York Reversal. Ela tende a liquidar tanto Ásia quanto Londres e gerar uma reversão por parte de Nova York. Então, se você está gostando das minhas aulas, já deixa o like para fortalecer, confira se você é inscrito aqui no canal, deixa a sua sugestão para as próximas aulas. Eu estou compartilhando conteúdos muito importantes, aliás, muito relevantes ali para os assinantes do canal. E em breve nós retomaremos nossas lives semanais. Então confira a aba de Seja Assinante aqui do canal e caso você utilize iPhone, saiba que você só conseguirá ver a aba de Seja Membro pelo YouTube do computador. Tamo junto, turma. Bons estudos a todos e bom final de semana.